Alugar estúdio ou ter estúdio próprio? Se você é fotógrafo ou está iniciando na fotografia e sempre alugou estúdio ou pensa em alugar estúdio, mas também acha que deveria ter o seu estúdio próprio, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Esse é um assunto que não tem uma resposta fácil, né? Mas a gente vai descobrir ao longo do vídeo tudo que a gente pode analisar para chegar na nossa conclusão. Então fica até o final que você vai conseguir entender qual é o seu momento de alugar ou ter o seu estúdio próprio. Em geral, quando nós estamos no começo de carreira, inclusive eu, a gente tem pouco faturamento. Isso a gente sabe. Então, como é que a gente pode pensar? Eu vou ter uma estrutura fixa, pagar aluguel e tal, ou eu vou alugar por diária? Então, a gente está nesse começo e a gente precisa saber se vale a pena ou não. Por que alugar? Por que não alugar? Se eu vou ter mais possibilidades tendo um lugar fixo ou não? A demanda vai aumentando e aí você vai pensar, posso pagar por um lugar fixo? Não posso pagar por um lugar fixo? Então, esse é o contexto em que a gente tem que analisar tudo sobre eu manter o meu caminho de ir alugando ou eu mudar de caminho. O grande lance é que não caiam em promessas ou em vídeos que diz que só uma coisa vale a pena ou só outra coisa vale a pena. Não existe uma resposta fácil, porque isso vai depender muito do seu estilo de trabalho, do seu segmento de trabalho, da forma com que você lida com seus clientes em relação a esse assunto. Tem clientes que exigem um estúdio tal, XYZ, tem clientes que não se importam com isso, depende. Então, a resposta para isso, devo alugar estúdio ou devo ter um estúdio fixo, depende do seu momento de carreira. Vamos estudar e vamos entender quais são os momentos em que é legal ter e quais são os momentos que não é legal ter. Vamos fazer uma análise aqui. Se eu sou um fotógrafo que eu não tenho espaço, então eu sou aquele fotógrafo que precisa ficar alugando a cada sessão. Existem vantagens para isso. A primeira é óbvia, você só vai ter esse custo o dia que você tiver uma sessão agendada, você vai lá e aluga e tá tudo certo. Você vai pôr no seu custo de trabalho e ok. Outra, por você não ter o espaço, vazou o telhado lá do estúdio que você costuma alugar. Não é problema seu, é do dono do estúdio. Quebrou um flash, não na sua mão, porque quando você quebra você é responsável, mas quebrou um flash, quem tem que arrumar é o estúdio. Então você não tem esse custo com as manutenções gerais, porque acaba dando manutenção mesmo, né? A gente sabe disso. Você pode escolher estúdios diferentes para situações diferentes. Eu vou fazer um produto pequeno, posso alugar um espaço pequeno. Eu vou fazer uma sessão com 7 pessoas ao mesmo tempo, eu preciso de um estúdio grandão. Ou ainda, eu posso alugar um estúdio mais próximo do local do meu cliente. Eu tenho clientes de moda lá no Brás e no Bom Retiro aqui em São Paulo. Aluga um estúdio para lá. Eu tenho clientes na região da Faria Lima. Ok, aluga próximo da Faria Lima. Então, assim por diante, você consegue ir flexibilizando para o seu cliente esse tipo de coisa. É uma coisa bacana. Falando em infraestrutura novamente, muitas vezes você precisa só da sua câmera e das suas lentes. O estúdio tem tudo. Tem estúdios que alugam só o espaço, mas tem estúdios que alugam com tudo. Então, você não precisa ter um dinheiro, um patrimônio parado em equipamentos, flash, modificador, tripés grandes e tal, porque o estúdio vai te oferecer tudo, então isso também pode ser uma coisa interessante. Por exemplo, eu no começo de carreira, eu alugava muito estúdio antes de ter esse espaço aqui. Na verdade, antes desse espaço aqui, eu tive estúdio fixo, porém alugando o espaço, né, alugando o imóvel, em 4 outras situações. Esse aqui é o meu 5º espaço. Então, assim, para mim funciona muito bem, mas no começo de carreira eu já aluguei bastante nisso, pensando nisso. Ora era próximo do cliente, ora é porque o espaço era mais adequado para um determinado trabalho. Eu sempre fiz muita foto de produto. No começo de carreira, ou eu fotografava na minha casa mesmo, que eu tenho uma edícula lá, mas não é muito viável, E quando eu pegava produtos maiores, era uma escadinha em caracol assim apertadinha, o produto simplesmente não entrava na edícula,
então não dava para fotografar, eu tinha que alugar, ou porque o espaço não era adequado, ou não tinha infraestrutura, né? O estúdio que eu costumava alugar com frequência de um amigo não tinha infraestrutura, eu ia para outro. Então, assim, a gente sempre, em algum momento, vai passar por isso. Eu mesmo, nessa minha infraestrutura atual, eu já precisei alugar estúdio, porque era um trabalho que tinha uma quantidade de pessoas enorme. Meu estúdio é um tamanho bacana, mas não para o tamanho daquele trabalho. Então, não daria para eu executar. Eu tive que alugar, não teve jeito. Mesmo tendo o estúdio, né? Então, tem essas situações. Agora, vamos falar das situações onde é legal você ter um estúdio fixo. Mas antes, me comenta aí se você já passou por isso, ou mesmo se você está em começo de carreira, você tem esse pensamento de chegar a ter um estúdio fixo. Comenta aqui comigo, que aí a gente pode trocar umas figurinhas e quem sabe a minha experiência pode te ajudar um pouco mais. Se por um lado você não ter o estúdio, você tem algumas vantagens, por outro lado, ter o seu estúdio também tem as suas vantagens. Você vai ter uma economia em longo prazo. Porque mesmo que você alugue um espaço físico, você vai diluir esse aluguel ao longo do mês. Então, se lá na opção de aluguel de estúdio, vamos supor que você cobraria 2.000 para um trabalho e mais 500 de locação. O seu trabalho no mínimo custaria 2.500. Se você tem um espaço seu, mesmo que você pague aluguel, você vai diluir isso em vários trabalhos. Você vai ter vários trabalhos no mês e aí você vai diluir esse aluguel. Então, aquele trabalho que custaria 2.500 não vai custar 2.500 porque você está diluindo o seu aluguel principal lá em mais outros trabalhos. Você não vai tirar em um trabalho, você vai diluir ele em vários trabalhos. Então, você tem essa vantagem competitiva em longo prazo. Quando você vai alugar um estúdio, o estúdio não é seu, você não pode fazer o que você quiser. E para nós que trabalhamos com imagem, o espaço, quando o cliente chega no seu espaço, é importante que não pareça meia boca, que não esteja com a parede rachada, porque às vezes você aluga um estúdio e procura por questões de valor aquele estúdio baratinho, mas ele também não tá lá essas coisas, tem uma parede meio mofada, tem uma coisa... Isso não pega bem. E se o estúdio é seu, você customiza ele, personaliza ele. Aqui no estúdio eu tenho algumas fotos minhas e de colegas meus, fotógrafos super bonitas, espalhadas aqui no ambiente. Você torna o ambiente com a sua cara. Ele fica mais agradável, ele fica mais personalizado. Isso é uma super vantagem. E você também acaba tendo mais autonomia, não só para projetos autorais, mas como, por exemplo, aquele trabalho que é um trabalho que tem um valor pequeno e que não compensaria você alugar um estúdio, porque o seu valor, que já é pequeno, mais o valor do estúdio alugado por diária, o seu cliente não vai pagar. Se você está aqui no seu espaço, você começa a pegar trabalhos que nessa outra situação você não pegaria. Então é uma vantagem você ter um espaço físico seu nesse sentido, porque você vai conseguir pegar trabalhos. Não estou falando para você fotografar abaixo do seu valor, mas entenda, a soma o trabalho por si só não é um trabalho de um valor agregado muito alto. Sei lá, vamos supor, a pessoa te pede um retrato corporativo, ela não quer mais, ela não quer um pacotinho de 5, de 10, de 20, não, cara, eu só preciso de um. Essa semana mesmo, veio um cara aqui, ele veio fazer uma foto. Eu até tentei vender um pouquinho, mas ele veio para a sessão com uma foto na cabeça. Então, quer dizer, se eu tivesse que alugar o estúdio, simplesmente não dá, porque o estúdio seria o maior valor do que eu próprio cobrei de uma foto, então não dá, né? Então, é esse o raciocínio. Outra coisa importante, o seu estúdio passa a ser um gerador de negócio. Você não vai usar ele só para você ter o seu estúdio. Você pode alugar para seus amigos, você pode, se você já tem capacidade o suficiente para ensinar alguma coisa, você pode usar para um workshop. Na pandemia, isso já faz um tempinho, né? Mas na pandemia, por exemplo, a gente fez o que aqui no estúdio? Eu tenho um cliente que todo ano ele promove um prêmio. E como não dava, normalmente ele vai num restaurante ou num hotel legal, alguma coisa assim, para entregar o prêmio para os convidados dele. E não dava.
que a gente bolou? Poxa, já que não dá para fazer um evento, uma festa, o cara ganha um prêmio e ganha uma foto profissional. E aí vinha um por vez, então não tinha problema. Eu ficava do lado da câmera, o premiado ficava a 5 metros de mim, eu com máscara, ele não, mas tudo bem. Então assim, eu usei o estúdio como uma forma de agregar valor numa sessão de fotos. Então também pode ser que talvez eu não conseguisse fazer isso se eu tivesse que fazer alugando por diária, não fosse viável economicamente. Então a gente pode fazer com que o estúdio seja um gerador de negócios. E não mais importante do que isso também, claro, é você, como o seu estúdio tem a sua cara, tem a sua personalização, você fala para o seu cliente, eu tenho um estúdio, tem clientes que exigem que você tenha um espaço próprio. Próprio, quando eu falo, não é o imóvel seu, mas sim um aluguel, né? O seu espaço que você aluga. Então, vira uma coisa que você pode explorar isso como o seu branding pessoal, da sua marca pessoal, e aí você vai tirar vantagem disso. Eu vou colocar algumas coisas aqui para você pensar, não os custos em si, mas coisas que a gente tem que pensar em relação aos custos quando você tem um estúdio fixo. Mas antes, se você estiver gostando do conteúdo, compartilha com quem você acha que vai precisar desse conteúdo, porque também ajuda o canal e, além do mais, chega essa informação para as pessoas, porque o intuito aqui é ajudar, é espalhar esse conhecimento. Quando você tem um espaço que você vai usar como seu estúdio, principalmente é difícil a gente ter um imóvel próprio, mas pensando na pessoa que vai alugar um espaço fixo, então você vai ter o aluguel, você vai ter o IPTU, a água é por sua conta, a luz, que é uma coisa que pesa bastante pra gente, é próprio. Talvez você tenha que pôr ar-condicionado, você vai ter que estar sempre de olho na pintura, se está em ordem, para não ficar com aquela cara de decadente. Você vai ter que pensar em manutenção dos seus equipamentos, você vai ter que ter os seus equipamentos, né? A gente sabe que fotografia é meio saco sem fundo e a gente gosta de um equipamento novo, né? Sabe, fotógrafo é louco por um equipamento novo. Então, a gente tem que pensar nesses custos e pensando nisso, você vai ter que ter um planejamento financeiro para que tudo isso ocorra. Aliás, eu vou até fazer um parênteses, pensando nesse planejamento financeiro, é que eu escrevi esse livro aqui. Aqui eu não falo de técnicas fotográficas, e sim do como eu posso viver de fotografia, que é o título do livro. Então é sobre o negócio da fotografia, é como saber cobrar direitos autorais, precificação, montar o orçamento, fluxo de trabalho. Então é um livro bastante legal. Se você tiver interesse, tem o link aqui embaixo para você adquirir. Voltando aqui, e você vai ter que pensar que eu não posso ter o espaço desocupado. Se você tem o aluguel por diária quando você precisa e não tem trabalho e você está lá na sua casa, entre aspas, você não tem custo. A gente acha que não tem custo. Inclusive, está aqui explicado no livro isso daí. Mas, se você tem ali o aluguel caindo todo mês, a internet, o IPTU, né? Tudo ali caindo, a água, a luz, o que acontece? Qualquer dia que você não está utilizando o estúdio, é um dia que você está pagando para não trabalhar. Então, se você olhar por esse lado, você fala, putz, eu nunca vou ter estúdio então. Mas por outro lado, é aquele incentivo que você tem para você falar, tá, eu preciso fechar vendas todos os dias. Então, também é um motivador. Depende de como você encara as coisas, né? Tem sempre aquele que enxerga o copo meio cheio e o copo meio vazio. Depende. Para mim, é o copo meio cheio. É um incentivo para que eu sempre precise buscar mais clientes, mais clientes, mais clientes. Lembre-se, fotografia é uma profissão de longa duração. Então é uma trajetória longa, não é uma coisa de explosão rápida. Para isso você tem que pensar em todas essas coisas. A gente sempre vai chegar naquela pergunta, qual é o momento certo de eu sair do aluguel da diária para ter o meu estúdio fixo? Para a gente chegar a essa conclusão de que eu vou ter o meu espaço, a gente tem que pensar nas seguintes coisas. A minha agenda está suficientemente ocupada para que eu tenha o custo fixo? Porque vamos supor que você viu um espaço
que você pode alugar por R$2.000 por mês. E você tem feito várias sessões avulsas alugando por R$500. E aí você vai fazer a seguinte conta. Bom, se eu tô com a minha agenda cheia, eu tenho um espaço por R$2.000. A gente sabe que o custo não é só R$2.000, né? O IPTU, água, luz, amortizações, tudo aquilo que a gente fala aqui no livro. Mas só para colocar um número aqui para você raciocinar. Se você paga R$2.000, você tem uma oportunidade de espaço de R$2.000 e você alugou 6 vezes por R$500. 6 vezes 5, 30. Você pagou R$3.000 de aluguel avulso, e sendo que você poderia pagar R$2.000 no aluguel fixo e ter esses 1.000 de margem. Ou pegar trabalhos menores, enfim, uma série de outras coisas que você pode agregar no seu estúdio fixo. Então, esse é um dos motivos que você vai pensar. Chegou a hora? Não chegou a hora? Outra coisa, se você tem um nicho específico que depende de você ter um estúdio. Então, por exemplo, assim, foto de produto. Foto de produto é bem difícil, dá para fazer, mas é bem difícil de você fazer foto de produto na empresa do cliente. Porque você não vai ter domínio do lugar. Foto de produto, você precisa estar num ambiente extremamente controlado, onde você controla o fiozinho de luz que está passando aqui. E muitas vezes você não vai ter essa condição no cliente. Então, aí seja uma opção, mesmo que a sua agenda não esteja lotadíssima e tal, como eu acabei de falar, mas aí é uma exigência técnica. Então você também tem que pensar nisso. A outra opção é de fazer desse espaço algo que te dê rendas agregadas à fotografia. Então você quer dar cursos, você quer dar workshops, você por um acaso tem bastante equipamento e você quer fazer parte do seu faturamento o aluguel do estúdio para outros fotógrafos. Da mesma forma que você alugava há um certo tempo, você fala, poxa vida, eu alugo estúdio com uma certa frequência. Então deve ter outros fotógrafos que também precisam. E aí você descobre o nicho, o tamanho do estúdio, o valor que pode ser cobrado por aquele tamanho de estúdio, porque é claro, estúdios pequenos cobram pouco, estúdios grandes cobram grande, não tem jeito. Então você vai descobrir isso, vai fazer um plano de negócios e vai falar, tá, ok, vale a pena, eu vou usar o estúdio 10 vezes no mês, mas eu tenho como alugar mais 20 outros dias. Legal? Então é um modelo de negócio, pode valer a pena mesmo. E é claro também, né, se você, aquilo que eu já falei da outra vez, se você está construindo a sua marca pessoal, que você é um fotógrafo que tem credibilidade, que você... Porque assim, a gente sabe que muitas vezes o cliente pode falar assim, né, puxa vida, esse cara não tem nem estúdio, como é que eu vou mandar meus produtos para ele lá, hein? Será que ele vai ter cuidado com meus produtos? Será que ele vai quebrar meus produtos? Se você tem uma empresa e você tem um endereço fixo, olha, não, é aqui, meu estúdio é aqui, isso pode contar 100% a seu favor. Então você tem que levar essas coisas em consideração para tomar a sua decisão se você vai ter o estúdio ou não. Até agora a gente falou de alugar o estúdio por diária ou ter o estúdio fixo, as vantagens, as desvantagens, mas tem uma terceira opção. Mas antes de eu falar dessa terceira opção, não deixa de se inscrever, de comentar, para que o canal possa crescer e eu estar aqui sempre dando essas informações legais para vocês. Essa terceira opção, hoje em dia, é muito legal, é o tal do coworking. Existem coworkings próprios para fotógrafos, onde eles alugam várias salas e você tem lá 2, 3, 4 estúdios simultâneos, que aí, claro, como o coworking funciona, com agendamento e tal. Então você, ao mesmo tempo, você tem uma sala para você, que você pode receber os seus clientes e tal, um ambiente legal e até ter troca com outros fotógrafos de outras áreas, não só trocar informações, como trocar trabalhos mesmo. Você não faz casamento, mas entrou uma demanda, você passa para o cara que faz casamento, ele te dá uma comissão e assim por diante, e vice-versa também. E aí, quando precisa usar o estúdio, vê a agenda do coworking. Então, isso funciona muito bem também. Existem vários aqui em São Paulo, eu não sei na sua cidade se tem, mas aqui tem e é uma opção bem legal. Não são tão baratos assim, mas é uma opção bacana também. Eu conheço amigos que estão em coworking e estão muito contentes. É claro que lá no começo da minha carreira, eu aluguei estúdio e eu tive que tomar essa decisão de ter espaços, de alugar espaços fixos.
E eu levei tudo isso em consideração que a gente está falando aqui no vídeo. Então eu estou sempre trazendo a minha experiência aqui para que eu possa ajudar vocês a encurtarem um pouco do meu caminho aqui, porque não foi fácil, né, chegar aqui. E se você está nesse momento de tomar essa decisão, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e bora para os próximos.